Então, vamos aqui para as leis do famoso físico Isaac Newton. Isaac Newton, né? Físico inglês aí do século XVII. Isso é um gênios máximos. Vamos ver a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, e a terceira lei de Newton, ou lei de ação e reação. Gente, eu vou seguir a forma didática com que as três leis de Newton foram apresentadas pelos autores daquele livro adotado na escola, certo? Lá o que eles fizeram? Eles primeiro trataram a primeira lei de Newton, aí depois a terceira, porque elas são bastante teóricas, né? Para depois eles abordarem a segunda. Só que, se vocês recordarem, a gente já abordou a segunda lei de Newton lá naquela oficina didático-pedagógica que a gente realizou com vocês. Quando a gente estava explorando, né, as funções e os gráficos. E aí a gente fez a apresentação da formulação matemática da segunda lei de Newton, né? Então, depois aqui da apresentação da primeira e da terceira lei, né, numa aula seguinte, talvez a gente faça um breve apanhado da segunda. Ou então a gente vai para aplicações da segunda lei de Newton, certo? Então vamos lá. Primeira lei de Newton. Então, vamos fazer uma leitura breve do que vem escrito lá no texto. Ó. No capítulo será iniciado o estudo da dinâmica, que é a parte da física que trata das causas do movimento. Na cinemática, só descreve-se os movimentos, sem se importar com o que gera aquele movimento. Na dinâmica, essa parte da física, a parte da mecânica, já trata das causas, o que gera esse movimento, qual é a causa desses movimentos. Então, o estudo da dinâmica procura responder diversas perguntas, tais como o que provoca o movimento? Há necessidade de algo para manter o movimento? Quais são as causas das variações observadas em um movimento? Gente, variação na natureza é uma coisa importantíssima, né? Geralmente, quando a gente vai fazer análise de grandezas físicas, químicas, é importante as variações que elas sofrem, que essas grandezas sofrem. Então, aproximadamente 300 séculos, né, 300 anos, Isaac Newton, baseado em observações suas e de outros cientistas, formulou 3 princípios fundamentais. Então, Isaac Newton, tá aí o homem, 3 princípios fundamentais para solucionar problemas relacionados com os movimentos. Esses princípios foram chamados depois de leis do movimento. Leis naturais. Essas leis constituem os pilares da mecânica e foram enunciadas na famosa obra de Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Tá aqui, ó, a capa original aí da obra. Ela foi publicada em 1686. Gente, a física nessa época não era nem chamada de física, era chamada de filosofia natural, certo? Agora, por que isso não? Porque os fenômenos, eles eram tratados, os fenômenos da natureza, eles eram estudados, tratados, sem essas separações que a gente tem hoje, química, física, biologia. E aí estudava-se a natureza como um todo, através da filosofia natural. Então, quando Newton escreveu o seu livro, ele colocou esse título, que era adequado, era apropriado à época. E foi um livro, como era um livro científico, ele foi escrito em latim. Então, no original, os princípios matemáticos da filosofia natural foi escrito em latim, certo? Então, ó, Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Tá aí a capa, né? Em latim. Então, essas 3 leis foram publicadas nessa época aí, 1686, neste livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural,
que para a gente não se cansar lendo essa palavra, esse título, a gente chama simplesmente de Principias, Princípio de Newton. Atualmente elas são conhecidas como primeira, segunda e terceira leis de Newton. Então, são as leis importantíssimas na física, de acordo com a ordem que elas apareceram na obra. Neste capítulo, né, os autores vão ressaltar isso, ó, estudaremos a primeira e a terceira leis de Newton, né, que nos permitirão analisar o equilíbrio de um objeto. A segunda lei será discutida no capítulo seguinte. Beleza. Qual é o primeiro conceito aqui que a gente tem que tratar? É o de força. Vocês que já assistiram algumas das aulas anteriores que estão gravadas, você já tem uma ideia do que é. É uma força. Então, quando exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, estamos comunicando a força. Um caminhão exerce força para arrastar tanques. Um jato de água exerce força para acionar uma turbina. E etc. A gente tem vários exemplos em que a gente usa o termo força para designar isso, né? A ação sobre um determinado objeto, né? Um esforço muscular para puxar ou empurrar alguma coisa. Todos nós temos intuitivamente a ideia do que seja força. Então, analisando esses exemplos, podemos dizer que para que o efeito de uma força fique bem definido, será necessário especificar o quê? O módulo, uma direção e um sentido para a força. O que significa isso? Módulo. O que é isso? Módulo. Módulo é um valor numérico e uma unidade de medida. Certo, gente? Não esqueço disso nunca. Quando eu falo em módulo de uma grandeza, você já vem logo na sua mente. O que é o módulo? É o valor numérico e a unidade de medida. Então, por exemplo, aqui em Teresina faz exatamente 29 graus Celsius. Então, estou dando o módulo da temperatura. 29 graus Celsius. Veja aqui, 29, o número. Graus Celsius, a unidade de medida. Já a direção e o sentido vai ser dado pela representação geométrica dessa grandeza. Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial, ou seja, a gente vai ter que representar a força por um vetor. E um vetor é um segmento de reta orientado, certo? Se representa por uma seta. Então, o vetor força, né? Então, ou seja, esse vetor, ele vai te dar uma direção e um sentido para a força, né? Para a ação dessa força. Outro exemplo de força que lidamos, né, frequentemente é a força com que a Terra atrai os objetos próximos à sua superfície. Essa força é denominada peso do objeto. Então, vamos lá. Em física, massa é uma coisa, massa é uma grandeza, peso é outra coisa. O que é o peso de um objeto? O peso de um objeto é a força com que a Terra atrai esse objeto. Então, gente, peso é uma grandeza vetorial. O que é o peso? É o meu peso, o seu peso, é uma força, é a força com que a Terra está lhe atraindo. Qual é a natureza dessa força? É uma força gravitacional, certo? Já a massa é uma grandeza escalar. Você não precisa dar uma direção e um sentido para a massa. Naquelas balanças, quando você sobe nelas, você não está medindo o seu peso, você está medindo a sua massa. Massa é medida em quilograma, em gramas, certo, gente? Já o peso não. O peso, como é uma força, vai ser medido em newtons. Newton é a unidade de medida usada, né, é uma homenagem ao físico Isaac Newton, é a unidade de medida para medir força. Como o peso é uma força, então o peso é medido em newton. Existe uma outra unidade de medida para o peso, que é o quilograma-força. Veja que não é quilograma. Quilograma é uma unidade de massa. Quilograma-força é uma unidade de peso, de força. Então, são coisas distintas. Mas existe uma relação entre quilograma-força e newton. A gente vai ver aqui, certo? Então, tá aí a representação, né? Tá aqui, ó, ser humano aqui, né, na superfície.
E todos eles aqui, não importa o local em que estejam, estão sendo atraídos gravitacionalmente para o centro do nosso planeta, para o centro da Terra. Você, olhando uma figura dessa, você pode até imaginar assim, meu Deus, então tem gente que está de cabeça para baixo. Nesse instante aqui, a gente está na aula, aí essa coisa é relativa. Por quê? Porque não existe esse para cima, para baixo, né? Porque se você considerar que você está para cima aqui, a pessoa que está lá, do mesmo jeito, vai dizer que você está para cima ou para baixo aqui. Então não tem essa distinção, né? Então o fato é que você está preso à superfície terrestre pela ação dessa força. Se não fosse a ação da força gravitacional, todos os elementos da Terra se dispersariam para o espaço. Não estariam aglutinados, né? Até mesmo as moléculas de ar. Então, o peso é uma grandeza vetorial e pode ser representado por um vetor, né? Então, tem essa figura aqui, ó, mostrando o vetor P. Veja que desenhar aqui o vetor P, vem aqui na cabeça aqui do sujeito, né? Que está descendo aí meio que em queda livre, né? Então, observe que P, o vetor P, tem direção vertical, certo? Ó, direção vertical, não é horizontal, e seu sentido é dirigido para baixo, sempre. Então, toda vez que você for representar o vetor P, que é o vetor peso de um objeto, você vai representar esse vetor sempre com uma representação vertical para baixo, certo, gente? Então, o peso, está aqui na legenda, ó, o peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai. Aí a fotografia de um paraquedista no início do salto em queda livre, desprezando-se a resistência do ar. Você só pode dizer que um corpo está em queda livre se você desprezar a resistência do ar. Aqui na superfície da Terra a gente não tem exatamente uma queda livre, né? Porque tem a resistência do ar impondo uma resistência à queda de um objeto. A força de atração da Terra sobre um objeto, assim como as forças elétricas e magnéticas, é exercida sem que haja necessidade de contato entre os objetos. É uma ação à distância. Ah, pronto. Aí a gente tem que se lembrar disso sempre, né? A força de atração gravitacional da Terra, ela é semelhante à força elétrica e à força magnética. Por quê? Porque são forças que atuam à distância. Quer dizer, não necessariamente os objetos, eles têm que estar em contato direto para que essa força se manifeste. É por isso que se diz que é uma ação à distância. Então, são diferentes das forças que só podem atuar se existir um contato entre os objetos, né? Então, quando você vai chutar uma bola, quando você dá um soco na parede, quando você derruba um objeto, as forças que estão atuando nessas situações são forças de contato, gente, certo? Mas a força gravitacional, que o cara salta lá do alto, e aí a Terra começa a puxar eles, é uma força que está atuando à distância, né? Uma força, né? As forças são invisíveis, você não vê, mas você sabe que elas estão ali presentes por causa dos efeitos, né? Você vai brincar com ímã, e aí, quando você pega dois pedaços de ímã, você deixa um próximo do outro, você vai ver, dependendo de qual é o polo que você está colocando, você vai ver aqueles dois pedaços, ó, correrem um para o outro, certo? Então, são forças de ação à distância. Como é que mede uma força? Quando uma força, peso de um objeto ou outra força qualquer, é exercida na extremidade de uma mola, certo? Esta se deforma. E esse fato é usado para medir as forças. Para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade de medida. Então, quem está entrando agora, a gente está tratando aqui de como medir uma força. Existe um aparelho, né, um dispositivo, que é chamado de dinamômetro. Então, o dinamômetro, ele está aqui representado, certo? Essa figura aqui. Veja que no interior dele tem uma mola. Então, a mola, usando uma escala,
você pode estar usando ela como dinamômetro. Por quê? Porque ela vai se deformar, né, vai ter uma força elástica atuando sobre ela, e aí você pode, através de uma escala adequada, confeccionar, né, produzir aí um dinamômetro. Então, esse fato, né, a deformação de uma mola é usado para medir forças. Para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade de medida, né, sempre. Então, no caso da força, a unidade escolhida pelos físicos é o peso de um objeto padrão, que é chamado de quilograma-força, KGF. Então, um quilograma-força é o peso do quilograma padrão ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Certo, gente? Essa aí é a definição dessa unidade de medida. Outra unidade muito usada na medida de forças é um Newton. Gente, se tiver alguém com alguma dúvida, pode falar, porque quando está expandido aqui a tela, eu não posso ver se você está escrevendo alguma coisa no chat, certo? Eu só vejo um sino, né? Um som de que alguém está escrevendo alguma coisa ou levantou a mão, não sei, mas eu não estou vendo aqui não. Então, se tiver tudo bem para vocês, me digam. Não, professor, tá tudo bem, pode seguir aí. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer, gente. Não tenha medo, não. Que aqui tudo aqui é nosso. Então, outra unidade muito usada na medida de forças é o Newton. Sua definição será dada posteriormente. Por enquanto, basta saber o seguinte, ó. Tá aqui a relação entre o quilograma-força e o Newton. Veja que 1 quilograma-força tem aproximadamente 10 newtons, né, ou corresponde a 10 newtons, ou 9,8 newtons. A gente arredonda para 10 para ficar mais fácil. Então, o quilograma-força é uma unidade de medida um pouco maior do que o newton. Veja que, portanto, ó, 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas. Certo, gente? Então, se você quiser relacionar um newton à unidade de massa, basta você lembrar que 1 newton corresponde a 100 gramas. Assim como 1 quilograma-força corresponde a aproximadamente 10 newtons. Certo? Vamos bem aqui para essa questão. Lá da atividade. Vamos bem aqui para ela. Ó, vocês estão vendo ela aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que ficou pequeno. Vocês conseguiram responder, gente, essas questões? Professor, eu nem sei que atividade é essa. Ixi, rapaz. Pois eu vou fazer o seguinte. Ela está aqui. Eu vou despejar ela bem no chat. Pô, cara, atividade que o professor mandou no grupo. Tá lá no grupo. Então, o que é que diz a primeira questão? Um estudante procurando ter uma ideia do valor da força de 1 newton sustentou na palma de sua mão um pacote de 500 gramas. Qual é, em newtons, o valor aproximado do esforço muscular que ele fez? Ora, gente, aqui basta você lembrar do que a gente acabou de dizer, né? Que 1 newton corresponde a um pacotinho de 100 gramas. Ora, se 1 newton corresponde a 100 gramas, 500 gramas vai ter quantos newtons? Tá fácil de responder, né? Pois pronto. Pois vamos lá adiante. Então, o que é que eu vou tratar agora? Eu vou tratar de uma parte aqui que vai encaminhar a gente Professor, para... eu acho Oi? que a Lena quer falar. Diga. É que eu tava com vergonha de coisar o microfone. Professor, esse link que você mandou aqui no chat é pra quê? É a É atividade. da atividade. Ah, tá. Dessa Eu última... tava com dúvida se era chamado atividade. Não é atividade. Essa última é porque alguém perguntou aí qual era a O senhor atividade. ainda vai poder receber essa atividade, professor? Sim. Só que assim, gente, eu não vou dar ponto por ela, certo? Como eu disse para vocês, é só mesmo para vocês focarem, estudarem, certo? Porque essa última avaliação eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só a avaliação. A nota que você tirar é a nota que você tirou. Oi.
Eu já fiz ela. Eu errei algumas questões, eu posso refazer só para testar mesmo se eu tenho conhecimento. Sim, pode. Agora sim, você só pode fazer se você entrar com outro e-mail, entendeu? Porque você só pode, Certo. com o e-mail que você usou, você só pode enviar a resposta com ele uma vez. Beleza, gente, ó. Certo. Vamos aqui tratar o primeiro passo aí para a gente compreender a primeira lei de Newton. Primeira coisa, como é que os gregos, a partir de Aristóteles, pensavam a respeito do movimento. Aí tem uma coisa interessante, é até risível, engraçada a maneira como eles pensavam o movimento. Então, vejam, as relações entre força e movimento, elas sempre foram objeto de estudo desde a antiguidade. O filósofo Aristóteles, por exemplo, tá aí o homem, né? Ele analisando essas relações, ele acreditava que um objeto só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Se um objeto estivesse em repouso e nenhuma força atuasse sobre ele, esse objeto permaneceria em repouso. Até aí tudo bem, né? Então, quando uma força agisse sobre o objeto, ele se poria em movimento. Aí veja só, então a força atua no objeto, ele se poria em movimento. Mas assim que a força deixasse de atuar, ele voltaria ao repouso. As afirmações de Aristóteles podem parecer corretas à primeira vista, né? Em nossa experiência diária, vemos que os objetos, de modo geral, só se encontram em movimento quando estão sendo puxados ou empurrados. Então, um livro empurrado sobre uma mesa, por exemplo, ele para imediatamente quando se deixa de empurrá-lo. Só, gente, que tem um problema aí, porque os gregos, nessa época, eles não faziam experiências, né, experiências práticas, né, ficavam muito assim no reino da ideia, né, da teoria, mas não ia, né, para a prática, para ver se isso acontecia, se não acontecia. Então, a gente hoje sabe, né, muito naturalmente, que se você pega uma esfera, uma peteca, né, e você dá um empurrãozinho nela, pã, ela vai embora, né, ela vai rolando ali, ó, e você não precisa estar correndo atrás dela, empurrando ela para ela seguir o movimento dela. Então, os gregos e os filósofos gregos nessa época só acreditavam, né, acreditavam dessa maneira, que um objeto só permaneceria em movimento se alguma força ficasse atuando nele. E não é o que a gente observa na prática, né? Já Galileu, né, ao contrário, Galileu, mais tarde, fazendo vários experimentos, ele observou que, estando uma esfera, né, por exemplo, uma esfera em repouso, né, uma peteca, uma esfera, sobre uma superfície horizontal, empurrando-a com certa força, ela entrava em movimento. Entretanto, a esfera continuava a se mover, percorrendo certa distância, mesmo depois que ele deixava de empurrá-la, mas isso é lógico, né? Você deu um empurrãozinho ali, a esferazinha vai embora. Assim, Galileu compreendeu que um objeto podia estar em movimento sem a ação de uma força que o empurrasse constantemente. Repetindo a experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, aí olha só, o diferencial está aqui, né? Ou seja, Galileu Galilei, quando ele realizava essas experiências, ele estava controlando as condições do fenômeno. Então, ele observou que o objeto percorria uma distância maior após cessar a ação da força, certo? Então, dava aquele empurrão, uma superfície assim bem polida, e aí ele observava que o objeto se movia muito mais distante. Ou seja, era como se, polindo a superfície, ela ficando mais lisa, o atrito fosse diminuído, né? Então, baseando-se em uma série de experiências semelhantes, ele concluiu que o objeto parava após cessar do empurrão em virtude da ação do atrito entre a superfície e o objeto. É lógico que se a superfície for muito caraquenta, como o cimento, a areia e tudo, o empurrão que você vai dar no objeto, né, não vai fazer ele se deslocar muito, porque o atrito vai impedir isso. Então, o efeito da força de atrito é de retardar o movimento. Só que, aí ele deduziu, ele inferiu o seguinte: se fosse possível eliminar totalmente a ação do atrito, o objeto continuaria a se mover de forma indefinida, né, sem nenhum retardo no seu movimento. Ou seja,
ele permaneceria em movimento retilíneo uniforme. Gente, aqui na Terra é quase impossível isso, né? Mas no espaço, que você não tem a matéria, não tem o ar, lá você tem um vácuo, se você jogar com o menor esforço que seja um objeto, ele vai permanecer nesse movimento dele, indefinidamente, num movimento retilíneo uniforme. Ele só vai parar se algum objeto atingir ele, ou um asteroide, ou não sei, alguma coisa. Mas se não, no vácuo. Se ele entrar na gravidade de outro planeta. Ou de outro planeta, justamente. Professor, Ou seja, ele vai devagar ou vai em alta velocidade? não, ele vai lentamente. Ele só vai numa alta velocidade se você der um impulso inicial nele, né, com uma velocidade alta. Mas se você só jogar ele, né, com um esforcinho, ele vai permanecer com aquela velocidade que você mandou ele eternamente, né? Aí, como você falou, um de vocês falou, o que é que pode alterar o movimento dele? Ou se um objeto se chocar com ele, um asteroide, ou então se um planeta exercer alguma força gravitacional sobre ele, né? E isso é uma ideia interessante, porque você vê que Galileu já estava extrapolando isso para mais além, né? Ele não estava considerando só os movimentos aqui terrestres. O que levou, então, né, a ideia de inércia, gente. Ou seja, um objeto que se move dessa maneira, ele está se movimentando por inércia. E a inércia o que é? A inércia é uma substância? A inércia é alguma coisa que você toca? Não, a inércia, gente, é uma propriedade. É uma coisa intrínseca aos corpos. Todo corpo que tem massa, ele tem inércia. Então, generalizando suas conclusões, Galileu chegou ao seguinte resultado. Se um objeto estiver em repouso, ou seja, parado, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Isso é natural, né, gente? Tem uma bola ali parada, aí você quer pôr aquela bola em movimento. O que é que você faz? Pá! Exerce uma força nela, chuta a bola. Tá bom, né? Uma vez iniciado o movimento, que cessou a ação das forças que atuam sobre o objeto, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Só que isso, né, se você estiver considerando a ação dessas forças nula, certo, gente? Porque, por exemplo, aqui na Terra, vai ter a ação da força gravitacional, né, do planeta e tudo. Mas o que o Galileu fez foi generalizar isso para todas as situações, certo? O que, num passo seguinte, levou à ideia da inércia. Aí é onde entra Newton, que aí colocou isso como a primeira lei do movimento. As experiências de Galileu levaram a atribuir a todos os objetos uma propriedade denominada inércia, pela qual um objeto tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Em outras palavras, se um objeto estiver em repouso, ele, por inércia, tende a continuar parado, e só sob a ação de uma força é que ele poderá sair desse estado. Se o objeto estiver em movimento, sem que nenhuma força atue sobre ele, tende, por inércia, a se mover em linha reta, com velocidade constante. Veja, gente, que como o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ela não muda. Será necessária uma força para aumentar ou diminuir sua velocidade ou para fazê-lo desviar-se para um lado ou para o outro. Então, isso é naturalmente o princípio da inércia, certo? Então, tá aí um exemplo, né? A bola vem com uma certa velocidade, uma velocidade constante, e atinge um objeto. Então, nesse momento aí, atua uma força sobre ela, o que fez com que ela alterasse o estado de movimento dela. Se não fosse esse obstáculo, né, dependendo do local, ela estaria se movendo aí com velocidade constante por inércia. Professor, o que é inércia mesmo? Vamos lá. O que é inércia? É uma propriedade dos corpos. Você não vai definir inércia sem apelar para algum exemplo. Então,
como é que você poderia dizer o que é inércia? Se alguém te perguntasse o que é inércia, o que é que tu ia dizer? Tu ia dizer assim, a propriedade que um corpo tem de permanecer em seu estado de repouso ou de movimento, se já estava em repouso ou se estava em movimento. Pronto, isso é inércia. Aí você poderia estender a tua explicação dizendo assim, ó, mas veja bem, esse estado de movimento é o de movimento retilíneo uniforme. Ponto. Então a inércia é isso. Então, geralmente o conceito de inércia, ele fica melhor na tua mente quando tu tá pegando exemplos. Vamos pegar o exemplo aqui, dentro do ônibus. Vamos lá, dentro do ônibus. Tu tá lá em pé no ônibus, o ônibus está parado. O ônibus está parado. Então, nesse momento aí, o teu estado é de repouso. Por inércia, você mantém o teu estado ali de repouso. Aí o ônibus vai e arranca de uma vez. Qual é a tendência do teu corpo? A tendência do teu corpo Movimentar. é permanecer no estado que tu estava. O que significa? Significa que quando o ônibus arranca para frente, a tendência do teu corpo é querer ficar no estado que estava, ou seja, o teu corpo vai ser projetado para trás. A tendência do teu corpo, por inércia, é querer ficar naquela posição. É por isso que aparece essa força inercial sobre o teu corpo, que tende a te jogar para trás quando o corpo em movimento arranca para frente. Aí o contrário acontece, né? O ônibus já está em movimento, você está dentro do ônibus compartilhando aquele movimento. Aí o que acontece? O ônibus vai e freia de uma vez. Qual é a tendência do teu corpo? A tendência do teu corpo é continuar o movimento. Então, quando o ônibus freia, então o teu corpo se projeta para frente, uma tentativa de continuar o movimento. Certo? Então, essa é a ideia da inércia. O que é que o Newton fez? Não, bem, agora vou fazer uma síntese disso. Isso aí seria a primeira lei dos movimentos, que é a chamada lei de inércia. Professor, Oi? e se no caso não existisse a velocidade, essas leis e propriedades seriam inúteis? Aí realmente, se não houvesse variações de velocidade, né, você não teria como descrever matematicamente e nem como evidenciar isso na natureza. Certo? Como um buraco negro, por exemplo. Lá não existe por causa da concentração de gravidade e anula qualquer movimento. Pronto. Então, o buraco negro seria o exemplo extremo em que as leis físicas, elas não funcionam. E é jogada a uma velocidade semelhante à da luz, né? Sim. Porque é jogado para fora do buraco negro, na forma de energia térmica. Então, gente, a primeira lei de Newton nada mais é que uma síntese das ideias de Galileu relativas à inércia, e por isso também é denominada de lei da inércia de Galileu. Então, primeira lei de Newton, se a gente for descrever em palavras, seria isso aqui, ó. Na ausência de forças, né, seria uma outra maneira de você até definir a inércia, né? Mas esse seria o enunciado da primeira lei de Newton. Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Certo? Essa é a lei da inércia de Galileu, primeira lei de Newton. Gente, essa ausência de forças, o mais correto seria dizer, diante de uma resultante de forças nula. Por que isso? Porque o que acontece é que aqui é porque é uma generalização, mas aqui na Terra, geralmente, o que acontece? Você nunca consegue anular fazer com que todas as forças fiquem ausentes. Na verdade, elas estão sempre atuando, e o que pode acontecer é que a resultante delas seja igual a zero. A gente vai entender isso. Resultante de forças. Quando é que ela é igual a zero? Que é no tal do equilíbrio de uma partícula. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem um barco, né, maior, que está sendo puxado por dois menores. Então, veja que eu estou representando uma força, F1,
e a força F2 por 2 vetores. Veja que aparece uma força resultante, né? Ou seja, uma força resultante aqui na diagonal dessa figura aqui, ó. Certo? É um paralelogramo. Então, essa força aqui, ela funciona por essas duas. Então, significa o quê? Que esse barco, ele nem vai nessa direção e nem vai nessa direção. Para onde é que ele vai? Ele vai se mover assim, ó. Nesse sentido. Certo? Por quê? Porque a coisa toda acontece como se não houvesse a força F1 e nem a força F2, mas uma força única que leva ele nessa direção horizontal, né? Nessa horizontal, que é a diagonal dessa figura geométrica. Então, essa força aí que é chamada de força resultante. Veja que ela é uma força que funciona por duas. Mas, lógico, você poderia ter a ação de várias outras forças. E aí você teria que calcular a resultante dessas forças. Certo? Então, a força resultante, que a gente pode chamar de FR, ela atuando sozinha, ela produz numa partícula o mesmo efeito, a mesma modificação em esse movimento que o sistema de forças que ela representa. Se a resultante for nula, será como se não existisse nenhuma força atuando na partícula. Então, na primeira lei de Newton, essas duas situações podem ser consideradas equivalentes, e podemos, então, enunciá-la de modo geral assim. Quando a resultante das forças que atuam sobre uma partícula for igual a zero, ou seja, for nula, se ela estiver em repouso, ela continuará em repouso. Se estiver em movimento, estará se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Então, nesse enunciado, a gente tem as condições de equilíbrio. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio em uma das seguintes situações. Quando a partícula está em repouso ou quando ela está em movimento retilíneo uniforme. Então, essas são as condições de equilíbrio. Professor, sim. essas práticas, elas funcionam muito na base do tempo, não é? Sim, sim. Eu estava lendo uma matéria sobre um físico italiano que ele explicou numa palestra que o tempo é tipo a delimitação de cima e embaixo. Só funciona aqui na Terra, porque dizendo ele que em outros lugares do universo a massa ou é extremamente alta ou é muito pequena. Densa, quer dizer. Dá para calcular logicamente com o tempo cronológico daqui da Terra. Certo. Aí veja bem, você já deu um passo, um salto, né, nesse comentário. Por quê? Porque aí já entra teorias mais avançadas na física. Né? No caso, eu me refiro à teoria da relatividade geral de Einstein, certo? Que ela é uma teoria que ela vai mais à frente da teoria de Newton. Por quê? Porque ela vai considerar casos extremos na natureza, no universo. Por exemplo, objetos que se movem a velocidades próximas da luz, você não pode descrever o movimento utilizando as leis de Newton, né, ou a teoria newtoniana. Você vai ter que considerar, né, uma teoria mais abrangente, que é a teoria da relatividade geral. Então, você vai ter que entrar nas ideias de Einstein, para você poder resolver problemas assim, né, de corpos que estão se movimentando a velocidades próximas da luz, certo? Do mesmo jeito é a natureza do tempo. Então, de acordo com a teoria da relatividade geral, do Einstein, né, o tempo ele não é absoluto, ele é relativo. Então, vai depender do observador. Então, por exemplo, a simultaneidade do tempo, que para o Newton era algo certo, para Einstein não é. Então, para um objeto, né, para um corpo, por exemplo, a gente dentro de uma nave, vamos supor isso, a gente só pode imaginar isso, se movimentando a uma velocidade próxima da luz. Para a gente, o tempo, né, num relógio, para a gente, o tempo dentro da nave, gente, ele vai se passar mais lentamente. Ou seja, o tempo se dilata. Já para alguém que ficou na Terra, o tempo está passando normal, vamos colocar assim, vai se processar de forma diferente. Então, isso significa o quê? Daquele movimento nosso para a Terra,
a gente vai encontrar as pessoas que ficaram mais envelhecidas, né? Por quê? Porque o tempo para a gente passou mais lento. Então, é a verdadeira fonte da juventude, a relatividade de Einstein. Então, No caso, quando a seria gente... como viajar pro futuro. Sim, seria uma espécie de viagem no tempo, né? Então, para as pessoas que ficaram, o tempo passou de forma adequada, própria. Para a gente, o tempo passou de forma diferente. Por quê? Pelo simples fato da gente estar se movimentando a uma velocidade próxima da luz, certo? Então, isso aí na teoria é chamado de paradoxo dos gêmeos, né? Aí ele dá um exemplo lá de 2 gêmeos, um que viaja na nave, o outro que ficou na Terra. Quando aquele que está na nave viaja nessa velocidade, volta e encontra o gêmeo mais velho, enquanto ele está mais jovem. Então tem essas coisas, esses fenômenos interessantes, né? É lógico que isso está na teoria, porque ninguém observou isso na prática diretamente, né? Acredita-se que isso venha a acontecer, isso pode acontecer. Como é que os físicos sabem que isso acontece na prática? Quando, por exemplo, se viaja a velocidades extremas, ou quando vai se medir o tempo para algumas partículas subatômicas. Aí isso se observa na prática. Então, a teoria da relatividade, ela funciona. Então, ela ainda não foi descrita nesses casos extremos, né? Mas se acredita que ela funciona porque nesses fenômenos que já foram observados, a coisa toda acontece, né? Então, o tempo para calcular a massa de um objeto ou a velocidade que um objeto percorre aqui na Terra pode ser totalmente diferente em outro planeta cuja gravidade é maior ou menor? Sim, pode, desde que você considere o movimento nesse caso extremo, né? Porque em movimentos que acontecem mais lentamente, com velocidades menores, porque a velocidade da luz é o caso extremo, mas para velocidades baixas, né, que são as velocidades que a gente costuma lidar, você vai ter efeitos diferentes dependendo do local que você esteja. Por exemplo, se você realizar experiências na superfície de Marte, ou se você pudesse fazer essas experiências no planeta, sei lá, Júpiter, Saturno, em que a aceleração da gravidade lá é muito maior do que da Terra, você vai ter efeitos diferentes, né? Então, dependendo do local em que as acelerações são diferentes, você vai ter efeitos diferentes. Então, veja, a condição para que uma partícula esteja em equilíbrio, né? Vamos voltar para cá, porque a gente tem que entender primeiro a física mais próxima da gente, para depois a gente extrapolar. É por isso que eu digo sempre assim, para vocês que estão adentrando esse universo da física, e vocês, por exemplo, caminha assim devagar, vai devagarzinho, você vai compreendendo a física terrestre, depois você vai a física celeste, depois você unifica, né? Você pode até assistir uma palestra e tudo, aí ficar aquela dúvida e tudo, mas sempre procure entender dessa forma, né? Que para você entender um pouco mais, uma teoria mais complexa, você tem que começar lá da base. Primeiro entender as teorias mais simples, aquela mais, para depois você chegar lá. Então, gente, eu vou botar um exemplo aqui de um bondinho cujo peso é 500 kg força, está sustentado por um cabo preso a uma torre no alto de uma montanha. Então, nesse exemplo aqui, é só para a gente poder ver através de um fenômeno, né, de estática, como é que eu posso estar usando as condições de equilíbrio para um corpo. Então, o bondinho, né, que está pendurado em um cabo de sustentação é puxado por um segundo cabo ligado à torre, que exerce uma força F. Então, está aqui, ó. Aqui é a força F, e está exercendo essa força aí nele. E desloca ele lateralmente, mantendo ele em equilíbrio na posição mostrada aqui na figura. O vetor T, tá aqui, ó, esse vetor aqui, que está desenhado sobre o outro cabo, ele representa a tensão no cabo, então é uma força.
chama força de tensão. Ou seja, é o esforço que ele exerce sobre a esfera naquela posição. Certo, gente? Então, veja só, aqui nesse exemplo, você já tem a ação aqui de 3 forças. A força F nesse cabo, a força de tensão no cabo aqui que está inclinado, e a força peso, que é o peso do bonde. Certo, gente? Que é o peso do bonde. Então, quando a gente está estudando esses fenômenos de equilíbrio, a gente obrigatoriamente tem que representar as forças. Certo? Então, nessa questão, nesse problema, é para você calcular o valor da tensão T no cabo e para você calcular o valor da outra força, que é a força F, que a pessoa está exercendo. Certo? Lá no outro cabo de sustentação. Perdão. Então, vamos lá. Ó. Vou botar aqui a figura de novo. Só que aqui, ó, nessa figura da direita, eu vou representar somente as forças. Veja que eu coloquei aqui, ó, um sistema de eixos, certo? Um eixo Y na vertical e um eixo X na horizontal, certo? Quantas forças eu tenho? Originalmente eu tenho 3 forças. Aqui, ó, a força T, a força F e a força peso. Só que se vocês perceberem aqui na figura, a força T, ela foi projetada nos 2 eixos, ó. Ela foi projetada em Y e foi projetada em X. Veja que está desenhado de azul aqui, ó. Por que isso? Simplesmente porque ela encontra-se inclinada em relação à horizontal. Então, toda vez que isso acontecer, você vai ter que projetar ela nos 2 eixos. Um eixo que você vai jogar na vertical, um eixo que você vai jogar na horizontal. Veja que esse eixo, ele coincide com a força F. Certo, gente? Ó, o eixo na horizontal. O que é que eu fiz aqui com o vetor T? Eu fiz a decomposição dele em 2 componentes. Uma na vertical e outra na horizontal. Aí você diz assim, eita, professor, então eram 3 forças, aí apareceu mais 2. Aí, sim, era como se eu tivesse quebrado o vetor T em outros 2 vetores, um na vertical e outro na horizontal. Então, eu tenho que fazer esse processo para me poder resolver a questão, gente. Certo? Em muitos problemas de física, da dinâmica, a gente vai ter que fazer desta maneira. Certo? Para poder resolver a questão. Então, perceba aqui uma coisa, ó. Como é que eu faço para calcular, nesse exemplo, esse vetor, que é uma parcela do vetor T, que está na vertical? Eu uso o seno do ângulo. Eu não vou entrar em detalhes o que é esse seno, o que é esse cosseno, porque isso são definições lá da matemática, lá da trigonometria. Certo, gente? Eu só quero que você perceba o seguinte, que para você calcular essas forças nesses diagramas, você necessariamente vai precisar usar o que é chamado de função trigonométrica. Nesse exemplo, você só vai precisar do seno do ângulo e do cosseno do ângulo. Então, o seno do ângulo está aqui, ó, na vertical, o cosseno do ângulo está aqui na horizontal. Uma outra coisa que você vai ter que perceber é as figuras geométricas que aparecem. Ó. Veja que você tem uma figura geométrica aqui, certo? Que é um triângulo retângulo. Tá aqui ele, ó, que ele aparece aqui projetado na figura do diagrama. Esse ângulo tá aqui, ó, de 60 graus. Ele tá aqui, ó, 60 graus. Significa que esse ângulo que tá aqui não é 60, gente. Ele é quanto? Ele é 30. Ele é um ângulo complementar de 60. É o que falta para 90 graus. Olha, o que falta para 90 graus é quanto? 30 graus. Então, esse ângulo aqui de baixo, ó, ele mede 30 graus. É ele que você vai usar aqui na expressão. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Essas 2 forças, deixa
Deixa eu descartar aqui de novo para ficar mais fácil. Ó, essas duas forças, elas são... Essas duas forças aqui, ó, a força F e essa força aqui, ó, veja que elas estão apontando em sentidos diferentes. Pela condição de equilíbrio, gente, a resultante delas é zero. Sendo assim, elas são iguais. Então, a força F, ela vai ser igual a essa componente aqui. Então, como é que eu vou escrever a equação? É o passo seguinte, ó. Aliás, aqui eu já estou considerando primeiro essa aqui na vertical, né? Ó, eu estou considerando primeiro as duas componentes da vertical. É o mesmo sentido das horizontais, certo? Uma apontando para cima, a outra apontando para baixo. A resultante delas é quanto? É zero. Significa o quê? Que elas são iguais também. Então, do mesmo jeito que eu faço para as forças na horizontal, eu faço para as forças na vertical. Então, significa o quê? Ó? Significa que o peso do bonde é equilibrado por essa componente aqui. Então, posso escrever desse jeito aqui, ó. Por que eu vou fazer primeiro para as forças na vertical? Porque na letra A é para você calcular a tensão T no cabo. A tensão T. Então, para calcular a força T do cabo, eu vou primeiro considerar as duas forças na vertical. Então, eu posso montar essa equação aqui, ó, que o peso é igual a T vezes o seno do ângulo. Então, você substitui os valores, o P é quanto? Né? 500 kgfs, o ângulo é 30 graus, como a gente já viu. Então, eu posso substituir isso na expressão e fazer meu cálculo. Lembrando que o seno de 30 graus, isso é tabelado, lá na matemática, você tem tabelas dessas funções. Então, o seno de 30 graus é meio, ou seja, 0,5. Então, você substitui na fórmula, isola o T, aí fica 500 dividindo 0,5. Então, o valor dessa força, 500 dividindo 0,5 é 1000 kgf, 1000 kgfs. Certo, gente? Para você calcular a força F, você faz para as forças na horizontal. Então, a força F é igual a outra componente, que é T cosseno 30. O T é 1000 kg, que a gente acabou de calcular. O ângulo é 30 graus. Substitui na fórmula. O cosseno de 30 graus, você tem que usar aqui agora, né? É 0,866, aproximadamente. Né? Porque é a raiz de 3 sobre 2. Quando você faz esse cálculo, você encontra esse valor. E aí você tem o valor da força F. 866,6 kgf, quilograma-força. Foi o que você fez aqui, ó, multiplicou 1000 por este valor. Então, você encontrou 866,6 kgf. Né? Gente, a gente se alongou bastante. Tá aqui a terceira lei de Newton. Quando o objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este também exerce sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Então, a terceira lei de Newton só existe em corpos que estão interagindo, né? Então, essas forças de ação e reação, elas têm a mesma intensidade, a diferença é que elas têm sentidos contrários. Essa é a terceira lei de Newton, né? Então, tá aí dois exemplos, o canhãozão, né, solta aquela bomba, ele sofre uma retração, porque uma força de reação atua sobre ele. Então, ele se projeta no sentido contrário. Sujeito, ele dá um salto, exerce uma força. Oi. A aula já está acabando, o senhor pediu para avisar alguma coisa antes de 20 minutos. Ah, sim. Vamos lá. Para vocês colocarem o nome aí no chat, certo? Eu vou só voltar bem aqui para o exercício, gente, ó. Nessa terceira questão, você tem um sujeito, né, segurando um bloco, ó. O bloco está em equilíbrio, não é isso? Então, a figura abaixo, uma pessoa empurra, né, então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Empurra para cima um bloco de 0,5 kg força, que está apoiado na palma da sua mão.
A força exercida pela pessoa é vertical para cima e vale 12 newtons. Então tá aqui, né? Então veja, quais são o módulo, a direção e o sentido da força resultante das forças que atuam no pacote. Então, gente, ó, nesse exemplo, certo? Ó, nesse exemplo, você tem que fazer o seguinte. Deixa eu só ativar a canetinha aqui. Nesse exemplo, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem duas forças de sentido contrário, certo? Duas forças de sentido contrário. Então, a força resultante aqui, ó, FR, ela vai ser dada pela diferença entre as duas forças. Veja que como ele está empurrando o objeto para cima, então a força F, ela é que vai ser a referência maior aqui, né? Ou seja, o sentido do movimento é para cima. Então, é no sentido da força F. Então, significa que você vai subtrair a força F da força peso. Então, você tem que montar essa sentença aqui, ó. Montar essa igualdade. Então, a tua força resultante vai ser a diferença entre as duas forças. Veja que o outro passo, você tem, ó, que transformar as unidades aqui, certo? A força F está em newtons, mas o peso do bloco está em quilograma-força. Então, o peso, você obrigatoriamente vai ter que transformar em newtons. Ora, você não lembra lá da relação? 1 quilograma-força tem aproximadamente quantos newtons? Tem 10. Então, o que é que você faz? 0,5 você multiplica por 10. 0,5 vezes 10 vai dar quantos newtons? 5. Então, 0,5 quilograma-força corresponde a 5 newtons. Então, o que você vai fazer aqui? 12 menos 5. Pronto. Fiz o cálculo para você. Qual é o sentido? O sentido vai ser na direção do movimento. Ele está empurrando para cima. Então, essa força resultante, ela vai ter um sentido também para cima. Certo, gente? É o sentido da força resultante. Então, no sentido do empurrão. Certo? Então, já está fácil lá, né? Já dei a resposta para vocês, praticamente. Então, quais são o módulo, a direção e o sentido? O módulo é o valor dessa diferença. O sentido, na direção do empurrão. Certo? Na quarta questão, você vai fazer a decomposição do vetor P. Certo, gente? Qual é o valor do ângulo alfa mostrado na figura? Aí você vai ter que fazer uma decomposição do vetor e comparar com uma figura maior, que no caso seria uma figura relacionada com o ângulo de 60 graus. Então, eu vou dar a ideia aqui para vocês, ó. Seria isso aqui. Seria você fazer isso aqui, ó. Pegar aquela figurinha lá e representar as forças, certo? Então, por exemplo, deixa eu desenhar ela bem aqui, ó. Você tem o bloco tá assim, ó, apoiado lá em equilíbrio, certo? Aí você tem a representação do peso desse bloco. Então, o peso desse bloco tá assim, ó, vertical para baixo, e você vai decompor esse peso. Vai jogar o eixo cartesiano aqui, certo? O eixo X e o eixo Y, e vai decompor esse vetor. Então, quando você jogar ele aqui, ó, vai aparecer o vetorzinho aqui, na direção da força normal, e vai jogar ele aqui nesse eixo, na direção do eixo X. Aí você vai aparecer outro vetorzinho aqui. Então, o peso, ele vai ter uma componente que você vai chamar de PY, que é essa aqui, e vai ter uma componente, que é essa outra, você vai chamar de PX, na direção do eixo X, certo? O ângulo que você vai considerar é esse aqui, ó, né, 60 graus, tá aqui, ó, pois esse ângulo aqui é o mesmo desse triângulo que tá aqui, ó, ou seja, você está comparando um triângulo grande, que é esse do plano inclinado,
com um outro triângulo menor, que é o triângulo formado pelas componentes, certo? As componentes do vetor peso. Aqui, ó. Então, por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui de 60 é esse mesmo aqui de cima, ó. Basta que você compare as figuras, certo? Você compare as figuras. Então, se você dá um giro aqui nessa figura, você vai ver que esse ângulo aqui é esse mesmo. Aí você vai lá e marca, ó. Qual é o valor do ângulo alfa mostrado na figura, né? Então, por semelhança de triângulo, que foi o triângulo que a gente representou aqui, você vai ter aí o mesmo ângulo. Já para calcular os valores das componentes, aí você vai usar aquelas duas fórmulas aí que a gente usou no exemplo do bonde, para fazer o cálculo. Só que agora você vai calcular para o peso, né? Quem é a componente PX? PX vai ser igual ao valor do peso que multiplica o quê? Que multiplica o cosseno desse ângulo de 60 graus, certo? Aí a componente PY, que é essa aqui, aí você vai fazer utilizando o seno. Então veja que é uma forma semelhante àquela do bonde, certo, gente? Então, era a dica que eu ia dar para vocês aqui, certo? Eu não vou fazer a questão. O problema é vocês fazerem. Beleza? Então a gente avançou muito. Beleza. Vou fechar aqui. E ó, a gente vai encerrar por aqui.